desejo é a própria essência do homem. O homem é um ser que deseja, é um ser que busca algo que está dentro dele e ele não sabe. Fazemos isso de muitas formas, principalmente escorregando de significante para significante. Fazemos isso usando as metáforas e as metonímias em nossas vidas. Fazemos isso buscando em outro aquilo que a gente deseja. Porque se escutamos de outro, é para o outro que nós corremos. Se nós percebemos que é através do outro que nos é introduzido o enunciado, nós fazemos então a enunciação através desse ouvir do outro, que manifesta e manifestado é o próprio desejo. O desejo é a essência do homem. O homem quer, o homem deseja, o ser humano deseja. E o desejar, ele vem muito dentro daquilo que a gente vai chamar de angústia, de uma busca daquilo que eu não sei, daquilo que eu clamo, daquilo que eu conclamo, daquilo que eu descrevo, mas eu não sei. Por não saber e por ser uma angústia, eu crio, eu desencadeio processos dentro de mim em busca de um objeto que na realidade não sei se é o que eu quero, mas é aquilo que eu gosto. E em nome a esse desejo eu me mutilo, eu mutilo a outros, eu busco essa essência dentro de mim, eu clamo. E a gente cria essas expectativas de desejo a partir do outro, a partir daquilo que nós ouvimos do outro, a partir daquilo que nós temos como essência de entendimento. E como que eu manifesto o desejo? Na fala? Na linguagem? Na forma? No jeito? No piscar? No sentir? No ouvir? No tato? Eu exalo meus desejos. Às vezes desejos que estão encobertos. É como quando eu olho para uma obra de arte. Quando você, não sei se você já fez esse estudo, quando você olha para uma obra de arte, você é impactado, às vezes porque você não entende, ao mesmo tempo por aquilo que você fala, nossa, parece que sou eu. Outra coisa que impacta além da obra de arte é quando você vai ouvir alguém, ou quando você lê um livro, ou quando você assiste um filme, uma novela, seja lá o que for, e que você é impactado por algo que você não sabe o que é, mas você é tomado disso. Esse tomar é o próprio desejo sendo exalado em você. E qual é o desejo? Qual é o desejo da essência do ser humano? Na maioria nós nem sabemos, porque o desejo é traçado em um objeto que eu não sei qual é o objeto. Às vezes, quando eu amo uma pessoa e amo de todo o meu coração, na realidade o desejo é satisfazer a minha vontade. O amar ao outro é satisfazer a minha vontade de amar. O estar com o outro significa o desejo que eu tenho em estar com o outro. Então nasce em mim o desejo, e não no outro, e não no objeto. Antes do desejo do objeto, eu tenho o meu desejo. Por quê? Porque já foi enunciado. E eu manifesto uma enunciação daquilo que foi enunciado. E qual é o enunciado? O enunciado é aquilo que o outro, seja meu pai, seja minha mãe, aqueles que me criaram, eu enquanto criança fui ouvindo, absorvendo e fui criando desejos daquilo que eu quero. E isso faz com que eu busque dentro de mim e nas outras pessoas aquilo que me foi passado. Isso me gera angústia, isso me gera medo, isso me gera às vezes desespero. O desejo, ele é a essência do ser. O desejo, então, ele vai brotando dentro da gente sem a gente saber. Isso é o que nos impulsiona, porque do desejo nós vamos ter o sofrimento, nós vamos ter as dores,
Porque às vezes o não alcançar esse desejo é terrível. E aí quando nós pensamos, né, em desejar e ter esse desejo, nós pensamos apenas naquilo que nós conseguimos falar, apenas aquilo que nós conseguimos descrever. Mas o desejo está além do descritível. O desejo é uma própria linguagem interna do ser. Ele tem uma forma de falar, uma forma de agir. Às vezes, na psicanálise, que é onde eu atuo, as pessoas chegam me contando alguma coisa e o nosso esforço junto nessa transferência, nesse questionar, é poder entender o que é de verdade esse desejo que está sendo submetido àquela pessoa e ela mesma chegar a essa conclusão. Então essa conversa psicanalítica, às vezes dentro do set de atendimento, ela se transforma em um dizer do analisando e um dizer do analista. São dois dizeres, não há só a escuta, mas sim dois dizeres ali, acontecendo ao mesmo tempo. Esses dizeres, eles passam por esses desejos, que na realidade são significantes de cadeias de significantes. E um significante no sentido de a acústica da palavra, o formato da palavra, e não, mas aquilo que está no não dito da palavra, no não dito daquilo que está escrito, né? Como, por exemplo, quando você fala assim, aquela pessoa não está bem, mas eu conheço a pessoa. Então eu e a pessoa que falou sabemos de quem nós estamos falando. E as outras pessoas não sabem. Quando nós vamos ler um livro, isso é essa metonímia que vai funcionando dentro de nós, que vai brotando dentro de nós. Nós fazemos isso também com algumas coisas que nós não queremos, mas aí nós embutimos palavras que não são palavras para aquele momento. São dizeres que estão internamente ligadas conosco e que nós entendemos que os outros entendem e às vezes os outros não entendem. O que estou querendo dizer é que às vezes a gente tem o dito do não dito. A gente tem a fala daquilo que não é fala. A gente diz alguma coisa pensando em outra coisa. E aí a gente pode trabalhar nessa dualidade, nessa ambiguidade mesmo da palavra, a dualidade da palavra. Às vezes eu falo de amor destilando ódio. E às vezes eu destilo ódio falando de amor. Eu tenho ouvido e lido pessoas falando de amor, mas quando você presta atenção mesmo no que está sendo falado, é puro ódio. E eu tenho visto pessoas declarando ódio, mas quando a gente começa a entender, há ali amor. A realidade, a verdade, a mentira e a verdade começa a se tornar algo místico. E essa dualidade entre o bem e o mal, o certo e o errado, a verdade e a mentira, nos leva a crer que o desejo está na essência do homem. A gente deseja aquilo que a gente não sabe, a gente quer aquilo que a gente não tem ideia, a gente ama aquilo que a gente odeia aquilo que a gente ama. Essa dualidade do ser nos leva a compreender que o desejo é a essência do homem. E nós entendemos pouco de desejo. Por isso que nós precisamos interpretar esse desejo. E a interpretação, ela vem de uma elaboração. E, mais importante, quando a gente fala em psicanálise de elaborar, a palavra elaborar, o radical dela vem de ficção. Quando você elabora alguma coisa, você pega as suas verdades e outras verdades que você entende como verdade, você acaba fazendo uma conexão. E aí você elabora, você transforma aquilo que estava sendo insuportável para você para algo suportável. Que lá pelas tantas, você vai usar os seus mecanismos do ego, para transformar essa coisa e fazer com que os desejos das associações de ideias inconscientes possam ser melhor elaboradas para que você possa viver isso que nós chamamos de princípio da realidade,
de forma menos agressiva. Uma verdade menos agressiva que você consegue suportar e viver bem com as outras pessoas. Entende? O desejo, então, ele, por ser a essência do homem, ele vai trabalhar nesses aspectos do significante, e não mais só o signo, não mais só o significado, mas esse decorrer, esse religar do enunciado, com a enunciação, com aquilo que você entende, com aquilo que é falado. Eu sei, não é tão simples assim como estamos falando, mas também é de você entender que o desejo, ele é a essência do ser humano. Nós precisamos entender esse desejo. E o desejo, muitas vezes, não é dito. E se é dito, não é dito do jeito que deveria ser dito. Ele é um dizer, que só cabe no mundo da escuta esse dizer. E não somente aquilo que eu falo. Porque eu sou muito mais aquilo que eu tenho e sou, do que aquilo que eu falo e acho que tenho e sou. Então eu preciso entender, a mim entender para poder entender ao próximo, entender ao outro. Mas para entender o outro, eu preciso entender que outro me ensinou a me entender. E por aí vai. Então que você entenda um pouco sobre desejo, é algo complexo, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu queria deixar essa fala para você, dessa importância que tem de você entender que o desejo, ele é essencial, ele é a essência do ser humano. Um beijo, fica bem, tchau.